Saudações investidor, tudo bem com você? Você está no canal Aportando Conhecimento e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o grande queda de lucros no Santander e por que isso está acontecendo. Mas tá bom, qual que é o tema principal do vídeo? Vai ser o resultado do quarto trimestre do Santander, que saiu muito recentemente. E na verdade, ele foi muito impactado e o lucro dele caiu quase 45%. E nesse vídeo daqui, a gente vai falar sobre o porquê que isso aconteceu e como isso afeta os outros bancos. Porque vale aqui só ressaltar que no Brasil a gente tem poucos bancos muito grandes, é o Santander, é o Bradesco, é o Itaú, é a Caixa, é o Banco do Brasil, e esses cinco têm resultados muito parecidos, porque basicamente o que dá errado para um dá errado para todos, o que dá certo para um também dá certo para todos. Então o resultado deles é muito parecido. Então a gente vai ver como que o que aconteceu com o Santander pode também acontecer com o Itaú, pode acontecer com o Bradesco, pode acontecer com o Banco do Brasil e por aí vai. E na verdade, esse resultado tão ruim do Santander, esse resultado aí de uma queda de quase 45% do lucro, pegou muita gente de surpresa, muita gente mesmo. Se você entrar em sites que mostram a matéria, você vai ver muita gente nos comentários desesperada, não entendendo o que aconteceu, mas eu garanto pra você que nenhuma dessas pessoas assiste aqui o canal, porque quem assiste aqui o canal já estava sabendo que isso deveria acontecer. E inclusive, você deveria se inscrever no canal só para ficar por dentro das próximas coisas que a gente posta aqui. Porque aqui no canal a gente já tinha falado, já tinha gravado um vídeo para falar exatamente sobre como que as americanas podem afetar o lucro dos bancos nesse quarto trimestre e também no primeiro trimestre de 2023. Que aí é o resultado que vai ser divulgado daqui a uns 3 meses, mais ou menos. E é exatamente o que aconteceu com o Santander. Então, na verdade, o lucro líquido do Santander ele caiu 45% quando comparado ao trimestre anterior e ele foi de 1,68 bilhões de reais. E vale só lembrar que foi um resultado muito abaixo do esperado. A Bloomberg acreditava que o lucro seria de quase 2,9 bilhões e o BTG Pactual acreditava que seria um pouquinho menor, mas também lá na casa dos 2,9. Então, na verdade, um resultado de quase 1,7 foi realmente bem ruim quando você compara as projeções, lembrando que essas projeções já levavam em conta as americanas. E na verdade também o ROI, que é o Return on Equity, que é basicamente o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, que é mais ou menos uma medida de rentabilidade, que ele mede quanto de lucro a empresa conseguiu gerar com aquele patrimônio. Então, na verdade, essa métrica, ela caiu bastante, ela caiu 7,3 pontos percentuais e atualmente ela está em 8,3. Lembrando que o Santander era muito conhecido por ser o banco de maior ROI que a gente tinha no setor bancário. Então, muito provavelmente agora nesse quarto trimestre, ele não seja mais devido a uma queda gigantesca que ele sofreu na sua rentabilidade. E tá bom, quando a gente vê tudo isso, o lucro caindo, o ROI caindo, tá bom, mas por que tá acontecendo isso? Qual que é o grande motivo disso? E o grande motivo, na verdade, é a inadimplência. A PDD, que é a provisão para devedores duvidosos, aumentou muito. E a PDD é um custo e isso aí dilacerou os lucros do Banco do Brasil. E vale só... Do Banco do Brasil não, caramba, do Santander. E vale só lembrar que uma principal responsável pelo esse aumento da PDD é as americanas, que a gente vai falar exatamente agora. Esse aqui é um trecho retirado daquele vídeo que eu falo exatamente como que a Americanas vai afetar os lucros dos bancos. Mas basicamente existe um negócio chamado PDD, que é uma provisão para devedores duvidosos, e na verdade todo o dinheiro que o banco empresta, ele já meio que se resguarda, ele já meio que fica esperto esperando um calote. Ele já provisiona um valor, ele já deixa um valor lá guardado, para que quando esse calote acontecer, ele já tem esse dinheiro guardado, isso não afete tanto a saúde do banco. Porque, na verdade, o banco ele tá a todo momento tomando vários calotes e nem por isso ele vai à falência, por conta que ele já tem uma PDD, por conta que ele já tem uma quantidade de dinheiro reservada para que quando isso acontecer ele fala, poxa, que pena, mas tudo bem, ele segue vivo nessa história. E quanto que ele tem que provisionar para uma dívida? Então essa é a grande questão que fez o lucro do Santander cair tanto, porque na verdade quem diz o quanto de dinheiro tem que ser provisionado é o próprio Bacen, lembrando que Bacen é a abreviação de Banco Central, tá bom? Então o próprio Bacen ele diz quanto deve ser provisionado e ele classifica toda a dívida, todo o crédito em um nível entre AA e H. Então esse nível ele oscila, independente de várias coisas, mas o que acontece? O nível 1, você só precisa provisionar 0,5% de todo o valor. Então de todo o valor que você emprestou, só 0,5% é provisionado. Do nível 2 é 1%, do nível 3 é 3%, do nível 4 10% e vai indo até o nível H, que é o nível mais baixo, onde você provisiona já 100% do valor. No nível H você já espera o calote já é quase como certo. Como por exemplo, quando uma empresa entra em recuperação judicial, que foi exatamente o que aconteceu com as americanas. Então na verdade, qual que foi o grande problema que fez as americanas impactarem tanto assim os lucros de todos os bancos do setor?
Na verdade, a classificação dela era A ou AA, então o banco tinha que provisionar meio, 1%, era muito pouco que ele provisionava. Agora, como foi descoberto esse rombo nas Americanas, como ela entrou em recuperação judicial, na verdade agora ela foi para uma classificação H direto, e o banco tem que provisionar agora 100%. Então, de todo aquele valor que as Americanas tinham emprestado dos bancos, antes eles provisionavam uma parte muito pequena e agora tem que provisionar tudo. E a PDD é um custo, então isso sai do lucro. Então isso tem um lucro menor e, consequentemente, o ROI acaba sendo menor. E aqui a gente consegue ver a lista de credores nas Americanas e a gente consegue ver que, onde está aqui, o Banco Santander deve 3,6 bilhões de reais, o que é um valor consideravelmente alto. Então o Santander já fez uma boa parte de provisões desse valor aqui no quarto trimestre e talvez ainda faça um aumento da sua PDD no primeiro trimestre de 2023, quando sair o resultado, e por decorrência então desse valor aqui, que agora ele deve ter provisionado, porque agora é um risco real ele tomar o calote das Americanas. Mas vale só lembrar que as Americanas não é a única culpada. A inadimplência, a quantidade de pessoas que pegam empréstimo e não paga no Brasil, vem aumentando muito nos últimos 2 trimestres. Isso fez com que os lucros dos bancos realmente sofressem, porque eles têm que então aumentar o PDD, tem que aí correr atrás desse pessoal que não está pagando, mas isso é algo pontual que logo deve se acertar. E, gente, esse vídeo vai ficando por aqui e você deveria se inscrever no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. Um abraço a todos e até mais!